Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Estamos aí então para a correção de exercício da página 167 e 171. Lembrando também que essa correção de exercício já é uma revisão para a nossa avaliação. Então prestem bastante atenção. Na dúvida, assistam lá mais que uma vez, revejam os exercícios, já esteja junto com vocês e com o livro didático, já para ir vendo se acertou as que você fez, se você errou, beleza? Então vamos lá. A questão número 1, que ficou lá para vocês fazer, diz o seguinte: os isótopos do hidrogênio receberam os nomes de próton, deutério e trítio. Nesses átomos, o número de nêutrons são respectivamente iguais a. Então, o que nós podemos observar aqui? Observamos que eles só são isótopos porque eles têm o mesmo número de prótons. A palavra isótopo tem a letra P, então, mesmo número de prótons. Muito bem? Isótopo. Agora, para mim achar o número de nêutrons, eu uso esta fórmula assim, ó, N igual a massa menos prótons, certo? Então, a massa está aqui, 1. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, olha que interessante, ó. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. E aí a letra A se consagra então a correta. Muito bem? Usando então massa menos prótons. Agora nós olhando para a questão número 3, que também era para ser feito, ele fala o seguinte: o argônio, potássio, um elemento químico que não sabemos quem é, mas aqui está então, cálcio, escândio, estão nessa tabela. E eu preciso fornecer os valores, ou escrever palavras onde tem essas letras. Substituir do A até a letra O. Muito bem? Então vamos lá para o argônio. O elemento é o argônio, o símbolo é o AR, o número de massa eu não sei, o número atômico eu sei. Opa! Se eu sei o número atômico e prótons sempre são iguais. Então eu sei que aqui também é 18, o número de prótons. O número de nêutrons já me forneceu, eu uso depois. E o número de elétrons, quando o átomo for neutro, ele é exatamente igual ao número de prótons. E nesse caso o átomo é neutro, porque eu não tenho símbolo de mais e nem de menos no argônio. Que isso daria para mim a característica de um íon. E dentre os íons eu tenho o íon cátion e o íon ânion. Então o argônio é neutro. Sendo neutro, prótons positivo e elétrons negativo é o mesmo valor. Então está aí, 18 também. E para me encontrar o número de massa, eu posso estar usando essa fórmula aqui então, ó. Massa passa a ser igual a prótons mais nêutrons, certo? Então eu já tenho o número de prótons, observaram lá que é 18, mais 22, eu encontro o número de massa aqui então, que é 40. Esse é o número de massa do argônio. Potássio, está aí o seu símbolo lá na tabela periódica, é a letra K. Esse é o símbolo do potássio, que vem de caládio, né? O número de massa é 39. O número de prótons e atômico eu não tenho, mas eu tenho o número de nêutrons. E não tenho o número de elétrons. Bom, para mim achar o número de prótons, eu uso essa fórmula aqui, ó. Prótons igual a massa menos nêutrons. Olha aí. Então eu vou lá. A massa eu tenho quanto? 39. Menos 20, eu encontrei aqui o número de prótons, que é 19. E se o número atômico é sempre igual, também aqui é 19. E um detalhe, o potássio, olha só que interessante, o potássio é neutro, ó, não tem sinal de mais nem menos, então não é íon. E se não é íon, prótons positivo e elétrons negativo é igual. Por isso então que aqui é 19. Muito bem. Na sequência então nós temos o símbolo do cálcio. E aqui nós vamos escrever então a palavra cálcio, porque é o elemento. Que elemento é? O elemento cálcio, certo? Então está aí, elemento cálcio. Ele não forneceu o número de massa, não forneceu o atômico, não forneceu prótons, forneceu nêutrons e forneceu elétrons. Bom,
Como eu sei que o átomo é neutro, porque ele não tem nenhum sinal de positivo nem negativo aqui, então ele não é cation nem ânion, então ele é neutro, eu já sei então que o número de prótons também é 20. É exatamente igual ao número de elétrons. E como prótons e atômicos sempre é igual, aqui também é 20. E quando eu somar o número de prótons mais o número de nêutrons, eu tenho o número de massa. Por isso que aqui também é 40. Muito bem. O escândio, símbolo então SC, número de massa 43. O número atômico está aqui. Ó. Se o número atômico do escândio é 21, olha que interessante. Quanto que é o número de prótons? 21 também. Certo? Ó, 21 também. E o número de elétrons? O número de elétrons também eu vou ter o mesmo que o número de prótons. Por quê? Porque ele é um átomo neutro. Eu não estou vendo aqui no SC. Vou colocar mais para cima aqui o nosso SC, o símbolo do escândio. Ó, eu tenho certeza que aqui no SC nós não temos aqui sinal de mais nem sinal de menos. Se tivesse sinal de mais e sinal de menos, nós estaríamos diante de quem? Diante de um íon. E o íon muda o número de elétrons. Então o número de elétrons aí passa a ser igual ao número de prótons. Então por isso que aqui também vai o número 21. E aqui o número de nêutrons eu vou pegar então o número de massa menos o número de prótons, me sobra aí o número de nêutrons, ou o número atômico também, pode ser, né? 22. Então essa era a questão número 3, beleza? Questão número 4, o autor colocou assim para nós na 24. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico. Então isótopos têm o mesmo número atômico e o mesmo número de prótons, que atômico e prótons têm o mesmo valor. Então por isso que o autor falou em atômico ao invés de prótons. Mas tem diferente número de massa. O magnésio, por exemplo, tem número atômico 12. Então ele também tem 12 número de prótons, certo? Possui isótopos de número de massa 24, 25 e 26. E aí fala o seguinte para nós. Os isótopos do magnésio possuem números de nêutrons respectivamente. Então na ordem. Então eu vou fazer primeiro 24 menos 12. Ó, 24 menos 12. Está aqui, ó. Ó. Depois 25 menos 12, 13. E 26 menos 12, 14. Então aqui está a nossa alternativa correta. O número de nêutrons respectivamente no magnésio na ordem que ele foi colocado lá com suas massas, né? 24, 25 e 26. Pegando a massa menos o número de prótons, sobra para nós o número de nêutrons, beleza? Ou menos o número atômico. Continuando então, depois da questão 4, nós temos a questão número 5. E na questão número 5, o que o autor está pedindo para a gente? Olha só. Segundo dados experimentais, o oxigênio no ar que respiramos contém exatos 99,759% de oxigênio, 0,37 de átomos de oxigênio 17,8, lá tem de oxigênio 16,8, né? E átomos de oxigênio 18,8. Então a gente está vendo que essas três variedades de oxigênio tornam os isótopos. Lá na tabela periódica tu vai encontrar um deles só. Lá é feita uma média ponderada. Então a nossa tabela é gigante, né? Então é feita a média ponderada dos isótopos, encontrada uma massa. Por isso aquela massa quebrada lá na tabela periódica, né? Não aquela massa exata, né? E aí colocado um elemento químico para representar os demais, né? Então o oxigênio se apareceu na natureza aí no ar de três formatos: ora com massa 17, ora com massa 18 e ora com massa 16, correto? Bom, diante disso, pode-se afirmar que eles são o que entre si? Opa, o que diferiu? O que ficou diferente? Somente o número de massa, 18, 16, 17. Agora o restante ficou igual. Se você observar, ó, o número de prótons é 8, o número de prótons é 8, então eles são isótopos. Aí então, beleza? Aí essa questão aqui que nós vamos ver agora, olha, nós temos lá então, o autor fala assim para nós: essa espécie genérica, o X, o Y,
o Z e o W. Ó, o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons de cada um deles está aí. Mas ele pergunta assim: assinala a alternativa que apresenta somente espécies neutras. O que é espécie neutra? Para o átomo ser neutro, ele tem que ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, se eu olhar aqui no X, veja bem, número X, o elemento químico X, ó, prótons 17 e elétrons 17. Então, esses sim. Tá? Esses aqui são neutros. O W, olha só, 18 e 18 são neutros. 79 e 78 não é neutro e não é neutro. Tá? Por isso a alternativa correta é a letra E. Apenas o X e o W. Muito bem. Continuando aí. Agora nós temos mais um quadro aí, né? Mais uma questão com quadrado para a gente resolver. Então essa questão fala assim. As partículas estão aqui. Aqui nós temos o número de massa de cada um, um número atômico, prótons, nêutrons e elétrons. Então vamos lá para a prata. A prata, não sabemos o número de massa, mas nós sabemos o número atômico. Então, se sabemos o número atômico, com certeza o número de prótons também é 47, certo? O número de nêutrons ofereceu, já forneceu para nós, está aqui. Número de elétrons, o átomo é neutro, porque não tem sinal de mais nem de menos aqui. Então não é nem íon cátion, nem íon ânion. Ele é um átomo neutro. Então eu sei que aqui também é 47. Ao somar o número de nêutrons com o número de prótons, eu acho o número de massa. Então por isso que aqui eu vou colocar 108. Muito bem. Já indo para o segundo, o arsênio, nós temos aí 75 é sua massa. Não sabemos o número atômico, nem o de prótons e nem o de nêutrons, mas sabemos de elétrons. E aqui é interessante observar. Se tem 36 elétrons, ele só tem 36 porque ele é um íon. E esse aqui é um íon ânion. Ânion é negativo e ganha. Quanto? O valor do ânion. Então ele ganhou 3. Ele só tem 36 porque ganhou 3. Porque se ele não tivesse ganhado, ele seria neutro. Então o seu número de prótons não muda se ele ganha ou perde elétrons, porque vai mudar elétrons. Por isso que eu sei, então, eu vou ter que pegar o 36 menos o que ele ganhou para ter 36. Aí eu vou ter o número de prótons e também o número atômico. Essa é a razão que aqui é 33. Ó, 33, aqui também é 33. Tudo bem? Aí sim, para mim achar o número de nêutrons, aí para achar o número de nêutrons, sim, eu vou pegar quem? Para achar o número de nêutrons eu vou pegar a massa, né? Nós sabemos que a nossa massa aí é 75. 75 menos o nosso número de prótons. E o nosso número de prótons, nesse caso, é 33. E aí nós encontramos o 42. Ó, aí está o número de nêutrons. O zinco. O zinco tem 65. 65 é o seu número de massa. O seu número atômico é 30. Então aqui também é 30. Certo? Ó, o número de nêutrons, o que eu vou ter que fazer? 65 menos prótons. Vai sobrar aqui 35. E aí? Qual que é o número de elétrons? Para e pensa um pouco. Ele é neutro? Porque se ele fosse neutro, era só copiar 30 lá. Mas ele não é neutro. Ele é um íon cátion, é positivo. Positivo perde. Perde quanto? O valor, né, da carga. Então é 2. Então, se ele não perdesse, o número de prótons é 30, lá também seria 30. Mas como ele perdeu 2, aqui passa a ser então 28. Este é o número de elétrons aí do zinco. Certinho? Vamos lá para enxofre. O enxofre não forneceu para mim a massa, mas forneceu o número de nêutrons e forneceu o número de elétrons. O enxofre também não forneceu prótons. Não forneceu prótons, não forneceu atômico e nem massa. Então, o primeiro passo, vou lá. Ele é um íon? É. Opa. Ele é um íon ânion ou cátion? Ele é ânion, porque é negativo.
Então se é ânion, ganha o valor da carga. Então ele ganhou 2 elétrons. Ele só tem 18 elétrons porque ganhou 2. Se ele não tivesse ganhado, o seu número de elétrons seria igual ao número de prótons. Por isso que esse átomo não é neutro, né? Vai ser diferente de prótons e elétrons. Então se ele ganhou 2 e ele não tivesse ganhado, prótons seria 16. Atômico é igual ao prótons, também então 16. E o número de massa? O número de massa eu vou somar o número de nêutrons mais o número de prótons, tá? Que são as partículas que estão no núcleo do átomo, né? Então 16 mais 16, totalizaram lá então 32. Este é o número de massa do enxofre. O crômio, vamos lá. Olhando para o crômio, nós temos lá então 52 é o seu número de massa, 24 é o seu número de prótons, então eu posso vir para cá e colocar aqui 24, porque prótons e atômicos é igual, né? Então o número atômico e o número de prótons sempre vai ser igual, aconteça o que acontecer, né? Aí nós temos lá o número de nêutrons. O número de nêutrons vai ser 52 menos 24. Então vamos encontrar aqui 28. E o número de elétrons, como o átomo não é íon, ele é neutro, não tem estado de mais nem de menos aqui, não tem carga, ele passa a ser igual ao número de prótons, porque ele é um átomo neutro. Tá? Então aqui eu também tenho 24. Na sequência, o alumínio mais 3. Se aqui está dito alumínio mais 3, significa dizer que ele é um íon, ele é positivo, ele é cátion, e se é cátion perde. Então nesse caso ele vai perder 3 elétrons, certo? Então o número de massa é 27, o número de prótons eu não tenho, mas se eu tenho o número de elétrons, ele só é 10 porque ele perdeu 3. Se ele não tivesse perdido esses 3 aqui, ó, né, pode observar, ele teria 13. Por isso que o número de prótons é 13. Aqui o número atômico também é 13, que é igual, né? E podemos observar agora que o nosso R aqui é o número de nêutrons. Como é que eu acho o número de nêutrons? Eu vou estar pegando 27 menos 13. Então, se nós observarmos aí massa menos prótons, né? Nós passamos a encontrar então passamos a encontrar então 14 aqui, né? Que é o nosso número de nêutrons. Muito bem. Na sequência, nós temos a questão 9. Na questão 9, nós temos lá, considere as espécies químicas. Cloro, cálcio, né, ó, o cobalto, o níquel e o zinco. Podemos afirmar que as espécies que apresentam o mesmo número de elétrons são. Então, para ter o mesmo número de elétrons, bem interessante observar essa questão. Para ter o mesmo número de elétrons, elas precisam analisar quem é íon, quem não é. Tá? Então aqui, ó, essa aqui, o número de elétrons dessa aqui seria 17. Ganhou 1, ficou com 18, certo? Esse é o número de 18 elétrons. Esse aqui, o número de elétrons passou a ser 20, era 20 e continua 20. Este cálcio era 20, mas ele perdeu 2. Então aqui é 18 elétrons. Cobalto tinha 27, mas ele perdeu 2, é positivo, perde. Cátion, então passou a ter 25 elétrons. Níquel era 28, mas ele perdeu 2, então é 26 elétrons. Zinco era 30 e continuou 30, não ganhou e não perdeu, correto? Então a gente percebeu uma igualdade entre esses dois aqui. Aliás, entre esse aqui e esse aqui, né? A igualdade está aqui, ó. Entre o íon cálcio cátion positivo e o cloro. Então a alternativa correta está aqui, ó. Letra C. A igualdade então está entre esse aqui
e esse aqui. Muito bem, 18 elétrons e 18 elétrons. Vamos lá para a questão número 10. Questão número 10, então, você pode observar aí. Para o ânion, um íon ânion perde elétrons, 32,16, podemos afirmar que o número de prótons e de elétrons, então prótons é 16, elétrons ele está ganhando 2, é 18. Então, o número de prótons e elétrons, então ele tem que começar respondendo como prótons e terminar como elétrons, por causa da palavra respectivamente aqui, conforme foi citada vai a resposta. Então, prótons é 16 e elétrons é 18 porque ganhou 2. Por isso a letra A é a correta. E alguns alunos confundem, mas 18 e 16, mas só que como é respectivamente tem que ser na ordem citada. Citou primeiro prótons, então prótons. Citou em segundo elétrons, então elétrons, beleza? Na sequência aí, questão número 11, nós temos lá, um cátion metálico trivalente tem 76 elétrons e 118 nêutrons. Indique o número atômico e o número de massa do átomo que deu origem a esse cátion. Então observam bem, um átomo metálico, não falaram quem é. Vamos chamar ele então de átomo A, tudo bem? Aí diz o seguinte, ele tem 76 elétrons. Então vamos colocar aqui embaixo, 76, vamos fazer de novo, 76 elétrons, certo? Então se ele tem 76 elétrons, ele tem 118 nêutrons. Então olha, aqui está os nêutrons, 118, tudo bem? Aí ele pede lá o número atômico, ele quer saber então o número atômico, ele quer saber o Z, que ele não sabe. O número atômico, indica o número atômico e o número de massa, e quer saber também o número de massa. Muito bem, o número de massa está aí. Então vamos lá. 76 é o número de elétrons. Como ele é um íon cátion, veja só, um íon cátion trivalente, então esse A aqui é o que? Mais 3 ou 3 mais, certo? 3 mais ou mais 3, porque ele é um íon cátion trivalente, 3, cátion positivo. Então ele só tem 76 elétrons, olha que interessante, só tem 76 elétrons porque ele perdeu 3. Se ele não tivesse perdido 3, ele teria 79, correto? Teria 79. Então o número atômico é 79, correto? E o número de massa? O número de massa eu vou somar prótons, que é a mesma coisa que atômico, né? Que é 79, mais o número de nêutrons que ele me forneceu lá, que é 118. Tudo bem? Ó. E aí passamos a encontrar 197. Por isso então a letra D, correta. Muito bem. Indo lá para a questão 13. Um íon de carga 2+. Então quer dizer o quê? Vamos chamar isso aqui de elemento químico B, não sabemos quem é. Mas ele é um íon de carga 2+. Então ele é cátion, né? Tem carga 2+. Possui 15 elétrons. Então, se tem 15 elétrons, significa dizer o quê? Só tem 15 porque perdeu 2. Se ele não tivesse perdido 2, quantos elétrons ele teria, né? Então teria 17, tá? Só para ir organizando aí. Então possui 15 elétrons. O seu número de nêutrons é 2 unidades maior que o número de prótons. Então se eu sei que o número de prótons dele é 17, olha aqui, ó, o número de prótons é 17, você pode saber que é 17, Valdir? Olha, eu sei que é 17, por quê? Se ele tem 15 elétrons, só tem 15 porque perdeu 2. Se ele não tivesse perdido 2, ele teria quanto? Teria 17. Como é que sabe que perdeu 2? Porque é um íon, um carga mais 2. É cátion, cátion é positivo e perde, certo?
E aí? Na sequência ele fala, então, o número de nêutrons é 2 unidades maior que o número de prótons. Então aqui passou a ser quanto? Ó, 19, correto? Muito bem ou não? E aí nós vamos lá. 9 mais 7, 16. Vai 1, 3, 36. E está aqui, letra D. Esta é a questão 13. Na sequência temos aí a questão número 14. E a 14 fala o seguinte. O número atômico do elemento X é 45. Então, vou colocar o elemento X aqui, né? Vamos colocar aqui. Falou então que o número atômico dele é 45. Vamos colocar então 45. Correto? Esse então é o número atômico do elemento X. Os íons X menos 1. Então, ó, esse aqui já é menos 1. Ele é um íon ânion. Ó. Então, se ele é menos 1, ele é um íon ânion. Negativo ganha, né? E o outro que vai ser analisado é o Y, que é um íon mais 3. Correto? Então, vamos lá. Eles são isoeletrônicos. Se eles são isoeletrônicos, o que eles têm igual? O número de elétrons. Então, elétrons é igual entre eles, tá? Isso tem que estar claro. Então, se eles têm número de elétrons iguais, já ajuda a nós pensar diferente. Identifique a opção correta para o número atômico de Y. Então, vamos lá. Se esse aqui tem número atômico 45, quantos elétrons ele tem? Ó, veja só. Ele é 45. Número de prótons. Mas elétrons ele tem quanto? Bom, se ele está ganhando 1, elétrons ele tem 46. Concorda ou não? Ó, 46 elétrons. Se eles são isoeletrônicos, o Y também tem 46 elétrons. Então, 46 elétrons é do X e 46 elétrons é do Y. Então, se o Y tem 46 elétrons, ele só tem 46 porque ele perdeu 3, porque ele é um íon cátion. Se ele não tivesse perdido esses 3, ele teria 49. Certo? Olha aí, ó. Esse é o número de prótons, esse é o número atômico dele. E quando eu vou ver número atômico e número de prótons, eu não perco elétrons e nem ganho elétrons. Né? Se perdeu elétrons e ganhou elétrons, tem que fazer voltar no estado normal. Fazer o átomo voltar a ser neutro. Né? Então está aí. Ele não altera. Quando perde elétrons e ganha elétrons, o número de prótons e o número atômico não altera. Mas lembrando que antes dele perder e ganhar, o número de prótons ou o atômico era igual ao número de elétrons. Né? Então, pela variação do número de elétrons, eu vou fazendo análise para encontrar a resposta correta. Questão número 15. Quantos prótons estão presentes na espécie química? Olha que interessante. Ó. Quantos prótons? Então, se ele está pedindo o número de prótons, e aqui já apareceu 28, ó, embora ele perdeu 2 elétrons, não importa. Prótons não muda. E já está aqui o número de prótons. Então, essa ficou muito fácil, né? Letra B. A questão número 16. Olha só, 16. Ela é um pouco trabalhosa, mas ela fala assim, ó. Classifica os íons a seguir quanto à formação, simples ou composto. Este aqui é simples. Este é composto, porque tem 2 elementos químicos. Composto. Este é simples. Este é simples. Este é composto. Ó, 2 elementos químicos ou mais envolvidos. Composto. Um único elemento químico envolvido. Simples. Ó, composto, simples, simples e composto. O que ele pede mais? Quanto à sua carga elétrica? Ânion ou cátion? Olha aqui, ó. Agora esse aqui é cátion. Né? Por que é cátion? Cátion porque é positivo, né? Cátion. Esse aqui também é cátion. Vamos colocar assim só, né? Para abreviar para ser mais rápido. Esse aqui é negativo, então esse aqui é ânion. Tá? Ó, quer saber se é cátion ou ânion? Então esse é ânion. Esse também é ânion, carga negativa, né? Esse aqui é cátion.
esse aqui ânion, esse aqui cátion, esse aqui ânion, esse aqui ânion também, que é negativo, né? Íon ânion. E por último também íon ânion, correto? Aí ele pergunta lá se é monovalente, trivalente e tetravalente. Então, ó, esse aqui, ó, vai ser bivalente, porque tem valência 2. Então, ó, esse aqui é bivalente, esse é bi, esse é mono, né? Pode observar, ó, esse aqui é monovalente, esse aqui também monovalente, esse aqui também monovalente, letra E já é tetravalente, né? Ó, tetravalente porque é 4 elétrons que vai perder, então esse é tetravalente. Esse aqui também é mono, né? Pode observar. Mono. Esse também é mono. Este é bi. Este é mono. E esse por último então é trivalente. Beleza? E por último ele pede, no caso de íon simples, indique também o número de prótons e elétrons que cada um possui. Então vamos lá. Esse aqui é mono. Então quantos prótons ele tem? Então vamos lá. Prótons, ele tem 56. Certo? E elétrons? Elétrons, como ele perdeu 2, ele tem 54. Muito bem. Esse não, esse não. Esse sim, letra D, né, é um simples. Então nós temos aqui, ó, o número de elétrons e o número de prótons. Então, prótons, ele tem 15. E o número de elétrons, como ele é um íon ânion negativo, ele ganhou 3. Então ele tem 18. Certo? Vamos ver aí a questão do estânio. Ele tem número de prótons 50. E o número de elétrons, ele perdeu 4. Ó. Então é 46. Temos mais um simples aqui. Seu número de prótons é 8. O número de elétrons, olha lá, ele ganhou 2, porque ele é um íon ânion. Então se ele ganhou 2, bivalente, né? Então elétrons ele tem 10. Tá? Vamos ver aqui do brom, vamos trazer para baixo aqui. Então, o número de prótons é 35. 35. O número de elétrons, olha, observa bem. Nesse caso, ele ganhou 1 elétron, porque ele é um íon ânion, então é 36. Então, bastante riscadinho a questão 16, mas estou seguindo passo a passo. Cada risco tem a sua informação, beleza? Assistam, gente, essa videoaula mais que uma vez se necessário e entendo bem, tá? Obrigadão a todos, uma boa avaliação que vocês terão aí após essa videoaula, tá? Então essa videoaula de revisão, só vou ressaltar aqui, lembrando que cátion é positivo e perde, ânion é negativo e ganha. São as cargas aí dos íon cátion e íon ânion. Valeu, galera!